Eu tenho olhado para mim nesses anos e eu percebo que eu me ocupei muito pouco com bondade. O conceito que mais vinha para mim sempre como mais importante de ser desenvolvido é beleza, e não bondade. E aí esses tempos eu comecei a pensar, mas por que bondade é algo que não me chama tanta atenção? Na verdade, para mim, bondade era algo até meio assustador. Quando a pessoa era muito boa, eu ficava tentando entender o que estava acontecendo ali, porque não me parecia muito normal, muito saudável. E aí fiquei tentando. Não é muito antigo isso não. Recentemente, aí eu fui para dentro de mim para tentar entender por que a minha busca tinha sido por beleza e não por bondade. E é um pouco sobre isso, sobre essa reflexão que nós vamos falar hoje. Por que bondade não foi um atributo que eu me ocupei em desenvolver? Até porque, para a maior parte das pessoas, não sou considerada uma pessoa boa. Mas enfim, vamos falar disso. Bom, quando nós pensamos em bondade, que imagem vem à mente de vocês? Que pessoa vem? O que é ser bom? É uma freira? É um padre? Sei lá, o que vem? É o Gandhi? É Jesus? É o Buda? Quem é bom? Que imagem vem à mente? Por enquanto aqui para mim aparece uma imagem em branco. Ninguém tem imagem a respeito de bondade. A minha imagem, apareceu alguém aqui, São Francisco de Assis, a Leni. Bacana, bacana. Aí vamos pensar na época de São Francisco. Um rapazinho de 16 anos que fica peladão na praça e diz que não quer nada do pai. Nós conceituaríamos isso como sendo bom? Isso eu estou falando a respeito de São Francisco. A Silvana colocou uma pessoa ajudando a outra. É uma imagem bonita essa. Só que é muito complicado definir ajudar. O que nós compreendemos como ajuda, na maior parte das vezes, é desserviço. Mas ok, é uma imagem muito bonita, só que é difícil limpar o que não é ajuda para o que realmente é ajuda. Próxima frase. Alguém que ajuda sem segundas intenções. Rosani é uma imagem linda, linda a sua. Só que olha, aí fica um pouco mais complicado. Aí nós precisamos conceituar melhor ajuda e conceituar um pouco melhor segundas intenções. Por quê? Receber, ter uma troca saudável quando nós participamos da vida do outro, saudável. Fazer esperando receber, não saudável. Então, qual é o limite? Complicado. A Isabela disse, não tenho imagem, somente um sentimento. Ok. A Cecília Queiroz disse, uma velhinha das histórias infantis. Ok, puxa, alguém que envelheça bem, a ponto de estar idosa, anciã, ainda com crianças em volta, com certeza é alguém que construiu algo. Mas é uma imagem bonita. A Lilian colocou Jesus e o Ulisses colocou Jesus. Ok, Jesus, bom. Mas quando nós voltamos no tempo e nós olhamos para o Jesus histórico, para as pessoas que conviveram com ele podia ser muitas coisas. Bom, não. Era insuportável viver ao lado daquele homem. Ele não sabia para onde ele ia, ele não sabia quando ele pararia. Olha, ele ofendia com palavras duras, às vezes, amigos muito queridos. Sem contar que dava as costas quem quiser que fosse, quem não quisesse, ficasse. Para ele,
ele estava nele. Ele estava vivendo aquilo que ele considerava como bom para ele. Isso é muito marcado na personalidade de Jesus. Quando nós olhamos para o Jesus histórico, é assustador. Tenho certeza, pouquíssimas pessoas hoje, se ele voltasse, conseguiriam acompanhá-lo. Não é tão simples. A bondade dele inclui ele mesmo. Aliás, ali, na minha opinião, é uma das personalidades mais inteiras que já temos notícia nesse planeta. Alguém que não se distraiu de si por nenhum minuto. Então, quando nós pensamos em bondade dentro de nós, existe uma propensão, quase que como uma naturalidade, de nos voltarmos para fora. Ser bom, na maioria das vezes, é fazer o bem para o outro. Pensem em todas essas imagens que vocês me trouxeram. Todos estão em lugares de doação. Vocês veem essas pessoas como boas porque eles fizeram para os outros. É assim que é conceituado bondade. Bondade, muitas vezes, é visto como uma possibilidade de ser querida pelos outros. Olha só, ser querida pelos outros. E se eu fosse falar num termo mais técnico, mais voltado para a realidade interna, a realidade de construção do próprio ser, e isso já baseada nesses anos todos de trabalho em relação à troca de informações entre a própria consciência e a personalidade, sendo a personalidade nós e sendo a consciência aquilo que foi entregue para nós como potencialidades para que nós pudéssemos atualizar, uma personalidade que pudesse inovar, trazendo ganhos para a alma, deveria fazer aquilo que nenhuma outra conseguiu, nem mais, nem menos. Então, o que seria de fato bondade? Sendo que o que nós conceituamos como bondade tem sido ser bom para o outro. E eu falei um pouquinho de Francisco de Assis, que ficou peladão na praça aos 16 anos e disse que não queria nem a roupa do pai dele. Imaginem, que século ele viveu. O que esse homem fez? Será que ele foi visto dessa forma? E Jesus, então, que saía sem tomar banho, sem pentear o cabelo, sem escovar os dentes, de lugar em lugar conversando com as pessoas, conversando com estranhos, incluindo estranhos, dando bronca em amigos. É diferente a visão. Só que, quando nós saímos da idealização da bondade e olhamos para a história deles, nós começamos a compreender melhor o que é bondade. Ambos foram leais a eles mesmos. Por que Francisco ficou peladão na praça? Porque ele não conseguia, dentro dele, reconciliar a riqueza que o pai tinha com o voto de pobreza, que seria a chave, o pilar da construção dele. E Jesus, então? Por quê? Porque ele foi tido como alguém bondoso, alguém cordato, Cordeiro de Deus que veio trazer a paz para o mundo. Ele não trouxe paz, gente. Quando
Ele viveu, o que ele trouxe foi cisões. E ele avisou isso, ele falou, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. A espada como um símbolo do que separa aquilo que é essencial do que não é. E o que era essencial para Francisco? O que era essencial para Jesus? Lealdade para com eles mesmos. Ambos leais, ambos absolutamente lindos, incorrompíveis naquilo que eles sentiam como verdadeiro, como necessário de ser vivido. A Danúzia colocou aqui que bondade para ela é ser firme. Palavra maravilhosa, Danúzia. As pessoas realmente não percebem firmeza nas pessoas boas. Aliás, as pessoas que são firmes são consideradas pessoas que não dão muito espaço para conversa. Pessoas que querem que seja do jeito delas. E na verdade é tênue mesmo entre eu querer tudo do meu jeito e eu querer ser firme comigo para alcançar um objetivo maior dentro de mim, não fora, dentro. Eu ser firme com o outro, pouca serventia. Agora, se eu for firme comigo, eu conseguir me orientar para aquilo que é essencial, para aquilo que, puxa, a hora que eu me perceber vivendo, eu vou falar, nossa, Elisandra, você mandou muito bem, você conseguiu. Mas como é desenvolver essa firmeza conosco? Não, eu não vou deixar de fazer isso porque eu adoro. Não, eu não vou deixar de comer isso que eu gosto. Não, eu não vou deixar aquela pessoa lá sem a minha presença porque ela vai se perder. É assim que a gente quer mudança, que a gente quer incluir um bem para nós, sendo os mesmos que nós já éramos. Nós não queremos nos disciplinar, sendo firmes conosco para alcançar um novo patamar. Nós queremos quase que por um milagre aquilo aconteça. Só que não existe isso. Né? A Lilian colocou, Jesus mesmo com a personalidade era bom, não? Talvez o problema seja o nosso conceito atual do que é ser bom. Olha, Lilian, é muito diferente olhar para o Jesus histórico e o Jesus líder de religião. Muito diferente. Quando nós olhamos para o Jesus histórico, nós nos atemos a fatos. Nós nos atemos para um homem que viveu há 2000 anos atrás e introduziu um conceito de moralidade no mundo inteiro. Isso é aterrador. E qual é a chave desse conceito de moralidade dele? Essa lealdade dele para com ele mesmo. Ele preferiu morrer do que se corromper. Nossa, isso é forte demais. Até porque o mundo antes da vinda dele dizia que poderíamos nos corromper por tudo. Lógico, já existido escolas de sabedoria? Sim. Já existiam filósofos, sábios que haviam dito que essa coerência interna é essencial? Sim. Sim. Só que as escolas de sabedoria eram para poucos. Poucos tinham acesso. Até hoje, poucos têm acesso às escolas de sabedoria. O que nós sabemos, por exemplo, da escola de Pitágoras? Ou o que nós sabemos da escola de Confúcio? Pouco. Agora, o que ele fez? Jesus, que foi tão diferente, enquanto as escolas de sabedoria alcançaram algumas pessoas, ele, através de um exemplo prático do que é manter-se em si e pagar o preço para que aquela entrega fosse real e verdadeira, ele preferiu ficar em si e pagar o preço. Ele não se rendeu.
E o preço foi altíssimo. Então, quando a gente olha para o Jesus histórico, a gente precisa se separar um pouco do Jesus chefe de religião, porque, inclusive, olhar ele só como um chefe de religião diminui muito esse ser. Muito. Ele é muito maior que qualquer religião. Aliás, ele não criou religião nenhuma. Pessoas levaram adiante os ensinamentos dele. O que foi bom, manteve vivo. Só que cada um foi interpretando a partir de si mesmo. Agora, poucos resolveram viver como ele viveu. Porque de verdade dá muito trabalho viver daquele jeito. É alguém que realmente está atento às suas necessidades. Alguém que mantém-se em direção a si mesmo. É muito bom olhar, e os textos bíblicos são um pouco difíceis porque se tratam de traduções sobre traduções e vai perdendo um pouco o sentido e o significado. Traduzir um idioma já é difícil. Traduzir sem o contexto histórico perde demais. Mas quando nós olhamos para a trajetória dele como um homem, nós encontramos os significados mais fortes da vida dele. Ele foi tido como uma pessoa, entre aspas, correta, e o primeiro milagre dele foi transformar água em vinho. Alguém que celebrava a vida, valorizava cada minuto de existência. A vida dele como um homem era muito importante para ele. Ia jantar com rico, ia jantar com pobre. Para ele não fazia diferença. Ele via, ele sentia as pessoas. Então, a personalidade dele, quando nós nos separamos da religião, é incrível. É maravilhoso. E esse conceito que a Lilian trouxe, atualizar o conceito de bondade, é o que nós estamos fazendo aqui hoje conversando. Que bondade é essa que não me inclui? Que bondade é essa? Não é? Se eu não estou na minha bondade, essa bondade precisa melhorar. Vocês pensando na vida de vocês, que tal nós fazermos uma outra reflexão? Onde está a lealdade de vocês? Onde vocês estão depositando a lealdade? A lealdade do dia a dia. Porque aquele que sabe que não pode comer açúcar porque por alguma questão de saúde não pode e come, esse é leal? Aquele que sonhava trabalhar e construir uma carreira e não se permite desfrutar da carreira que construiu, esse é leal? E aquele que construiu uma família e não se permite estar em família, é leal? Ou aquele ou aquela que está num relacionamento e não se vê mais no relacionamento e não se sente bem em um relacionamento. Pode ser uma amizade, pode ser uma relação de trabalho, pode ser uma relação conjugal. Esse é leal? E tem sido comum na história da humanidade traições. Isso é muito interessante. É uma marca muito profunda na maior parte das nossas almas, traição. Mas pense um pouquinho comigo. A quem nós traímos quando nos perdemos do essencial?
quem? Traímos a Deus? A vida? A quem nós estamos traindo? Quando nos distraímos daquilo que é essencial para nós. Até porque é bem fácil se perder do essencial, vocês concordam? Se o essencial para mim é saúde, que na minha opinião é um objetivo amplo, né? Eu prezo por saúde. Ok. O que é o essencial para quem preza por saúde? É todo final de semana ir visitar alguém? Sem ter tempo para se programar para a próxima? Para quem preza por saúde, ficar vendo série até tarde é essencial? A Josi colocou assim: quando eu escolho ser leal a mim, isto causa dor no outro. Fica difícil conceber o conceito de bondade. Não causa dor no outro, querida. Causa desconforto. O mesmo desconforto que nós sentimos quando alguém não quer nos atender prontamente. Não é? Se você chega para mim e fala: Eli, eu preciso disso, 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 disso. E eu falo assim para você: Josi, eu não consigo por enquanto. Posso te indicar outra pessoa, ou eu posso agendar mais para frente, mas nesse momento eu não consigo. O que você sentirá não é dor, é um desconforto. Na verdade, é quase como uma quebra de expectativa. Puxa, eu tinha certeza que a Eli faria isso para mim. Mas eu não estou te causando dor. Eu só estou te dizendo não. E de verdade, esse é um desconforto que nós precisamos aprender a viver. Dentro do conforto de sermos atendidos o tempo todo, nós não nos tornaremos melhores. E a única possibilidade de ser melhor é melhor do que nós mesmos. Eu não posso querer ser melhor do que a outra pessoa, porque na verdade é diferente. Eu posso aprender com as pessoas, eu posso aprender com o que elas fazem, e eu acho bem bacana, bem legal, como também eu posso aprender com o que as pessoas fazem e o resultado é tão ruim que eu penso: puxa, assim eu nem vou experimentar, porque olha, o resultado realmente é péssimo. Mas esse poder de causar dor, ele só é real quando eu tenho a intenção de machucar alguém. Aí sim. Porque a dor, ela vem para mostrar para nós a necessidade de um amadurecimento. Não foi como eu queria. E aí? Isso é o que acontece todos os dias, de manhã, tarde e à noite. É difícil controlar a vida. Então, não se trata, Josi, de querer conciliar a vontade do outro com a sua. E sim, querida, de confiar que se você conseguir fazer a sua vontade, você ficará bem. E a partir desse bem, aí sim, será possível encontrar um caminho de reconciliação com o bem do outro. Porque veja só, se eu considero normal trabalhar 18 horas por dia, eu sentirei algo por aquele que trabalha 18 horas? Não, normal. Se eu como mal todos os dias, eu olharei para uma pessoa que se alimenta muito mal e eu falarei: puxa, que pena, essa pessoa come mal. É lógico que não. Normal, eu também como muito mal. Ou seja, para que eu compreenda melhor o que é bondade, eu preciso sentir em mim essa bondade. Eu preciso perceber em mim a diferença.
fica o meu corpo quando eu sou boa comigo? Como fica a minha energia quando eu sou boa comigo? Eu tenho mais energia? Tenho. E como fica a minha emoção quando eu sou boa comigo? Ela fica mais fluida? Eu me torno mais resiliente? Fico. E a minha mente? Como fica a minha mente quando eu sou boa comigo? Ela fica mais serena? Ela fica mais tranquila porque eu estou bem? Certamente. Aí sim, a partir desse bom comigo, eu consigo perceber o que é bom para o outro. Mas sabe o que aconteceu comigo quando eu for boa para mim? Eu me tornei uma pessoa bela. É lógico que eu me tornei uma pessoa bela. Bonita. Por quê? Porque vem de dentro essa beleza. Essa beleza só pode ser uma confluência daquilo que é bom para mim. E muitas vezes na história da humanidade, pessoas que estavam focadas nelas mesmas, elas eram consideradas egoístas. Isso também é impressionante. O mesmo exercício que a gente fez de conceituar bondade. Que imagem vem de uma pessoa egoísta para vocês? Quando vocês pensam no egoísmo, que imagem vem? Se Jesus como uma imagem da bondade, assim como Francisco, que imagem do egoísmo? O Genivaldo disse assim, que para ele, egoísta é uma pessoa que pensa só em si. Perfeito, a Josi colocou, uma pessoa que pensa só nela. A Rosane colocou, alguém que atende suas necessidades sem considerar o impacto nos outros. A Lilian colocou, alguém que passa por cima das necessidades dos outros para satisfazer as suas. Eu vou repetir, Lilian, porque foi chique demais. Alguém que passa por cima das necessidades do outro para satisfazer a sua necessidade. Show! Muito! 10! É isso aí. O egoísta, ele só pode ser considerado egoísta uma pessoa que não considera o outro de forma nenhuma, ela passa por cima. Ela não se ocupa por nenhum momento do outro. Sabe aquelas pessoas que utilizam pessoas enquanto essas pessoas são importantes na vida dela? E quando deixam de ser importantes, elas simplesmente descartam a pessoa como se ela nunca tivesse existido. E não importou a história, não importa o que a pessoa fez, não importa o que a pessoa agregou, ela simplesmente não serve mais, ela perdeu a utilidade. Essa é uma pessoa egoísta. Uma pessoa boa, ela seria capaz de ver o outro de uma forma diferente na própria vida dela. E o que eu quero dizer com isso? Eu honro aquela pessoa, ela é importante para mim, ela foi importante para mim. Só que desta forma que eu participava da vida dessa pessoa, hoje eu não consigo mais participar. Por que isso aconteceu? Porque eu evoluí, escolhi ir por uma estrada. E essa pessoa escolheu ir pela outra. Mas isso fez de nós inimigos? Não. Isso faz com que se um dia essa pessoa venha a precisar de mim, eu haja como se ela nunca tivesse existido? Não. Eu terei condições de lembrar o quanto ela é importante para mim e me disponibilizar de alguma forma? Sim. É tênue essa diferença, porém ela é substancial. Porque eu posso atender todas as minhas necessidades, como a Rosane colocou, sem
sem pensar no impacto? Poder, eu posso. Isso me torna egoísta? Não. Eu posso confiar que a pessoa vai construir algo dela a partir do meu posicionamento? Sim. Só que aí que está. Se eu sou boa para mim, eu não vou também perceber o bom para o outro? Se eu gosto de que as pessoas não me peguem de surpresa, que conversem comigo, que me preparem para o que vai acontecer, eu terei esse tato. Porque afinal de contas, eu sei como é bom ser reconhecido, como é bom ser considerado. Eu já aprendi isso em mim, não só por ver isso acontecer com o outro. Eu permiti que isso fosse possível para mim. E como eu permiti isso? Me afastando às vezes de pessoas desrespeitosas, de pessoas que se não são atendidas, elas abandonam, pessoas que trapaceiam. Então, à medida que eu vou exercendo o meu poder de escolha para permitir que o bem se manifeste na minha vida, eu vou compreendendo melhor como eu posso ser boa para as pessoas que estão à minha volta. E aí fazer isso que a Rosani falou, alguém que atende às suas necessidades sem considerar o impacto na vida dos outros, não acontece. Vamos pensar assim, se eu sou uma pessoa que me programo, que gosto de... Eu já vou olhar aqui, gente, quem tá com a mão levantadinha. Se eu sou uma pessoa que me programo, se eu sou uma pessoa que eu faço com antecedência, se eu sou uma pessoa que gosta de estar com o outro, eu não chego na casa de ninguém de uma hora para outra de supetão. É lógico que eu não faço isso. Por quê? Porque eu prezo o meu espaço. Eu sei o quão importante para mim é receber bem, ter tempo para receber bem alguém. Então, eu não vou chegar na casa da pessoa e tocar a campainha. Fica muito mais fácil discernir o que é bom ou ruim para o outro quando eu vivo bem em mim. Tá? Para você está ficando mais claro? Quando nós olhamos juntos para a importância de não só conceituar o bem, mas de se permitir viver o bem? Como é fácil se distrair de si? Normalmente, o que é conceituado como bem não passa de permissividade. Não passa da ausência de mim na minha própria vida. Isso é conceituado como bom. E tecnicamente, na construção do eu, da personalidade, aquele que não ousar ser a si mesmo não terá cumprido o propósito do seu nascimento. Nós não nascemos para ser como ninguém. Nós nascemos para ser um ser único. Uma individualidade única. Essa é a nossa tarefa. Construir esse eu de tal forma que quando nós sairmos daqui a gente vai falar: uau, eu adorei ser eu. Dessa vez foi muito bom. Adorei. Aprendi, cresci, caí, levantei, descobri formas novas de fazer, inovei. Esse eu foi demais. Esse é o propósito. A ideia não é sair daqui doente. A ideia não é sair daqui bravo. A ideia não é sair daqui com a sensação de que não viveu.
E isso é o mais comum. Quando nós olhamos os estudos, os dados de cuidados paliativos, do que as pessoas mais se arrependem? De não ter vivido. O quê? A vida delas. É isso que dá arrependimento. Cadê eu na minha vida? O Genival colocou o seguinte: acredito que o bem é estar em equilíbrio com as vibrações do Criador e realmente atuar doando o que se tem de melhor. Puxa, Genival. Estar em vibrações com o Criador, com as vibrações do Criador. Vamos juntos olhar para isso? Porque é gigantesco. Vamos juntos tentar perceber como esse Criador se manifesta. Como vocês percebem o Criador, Deus, a essência, a vida? Como vocês percebem? Como ele se manifesta? Vou enchendo o chimarrão aqui. Danúzia, a gente já fala a respeito do seu pertencimento. É show, mas vale muito nós explorarmos isso que o Genival falou. Como é estar em equilíbrio com as vibrações do Criador? Como nós percebemos essa manifestação divina? Gente, olha, nós temos 4 reinos para exemplificar. Tem 4 reinos. Como se manifesta essa criação, esse Criador? Vejo o divino na natureza. Tá, a Josi colocou isso. Vejo o divino na natureza, perfeito. Nós fazemos parte da natureza? Sim ou não? Sim. Beleza, Josi. O prédio faz parte da natureza? O asfalto? O concreto? O que vocês acham? Essas megalópolis que nós construímos, faz parte da natureza? Sim ou não? O Genival colocou as vibrações dentro de mim mesmo. Então o Genival concordou comigo que nós fazemos parte da natureza. Perfeito. Beleza. Mas e o concreto? Porque quando normalmente nós pensamos na natureza, nós pensamos no verde, nos campos, nas borboletas, nos passarinhos, nos perfumes de flores, nos riachos limpinhos. E eu estou perguntando, e o concreto? E o prédio? Faz parte da natureza? A Cracolândia faz parte da natureza? Ou é antinatural? Olha o que a Rosani colocou, tá rendendo. Se somos parte da natureza, as nossas criações são da natureza. Nossa, premissa perfeita. Se eu sou criatura, eu sou parte da natureza, então o que eu crio também é natureza. Perfeito. A Maria Inês colocou, tudo é parte da criação. Perfeito. A Rosíris colocou a natureza humana. Perfeito. A Ângela colocou, sim, tudo que expressa o reflexo de nós e nós somos divinos. Perfeito. A Josi colocou, o concreto é uma manifestação do humano e como um filho de Deus, sim. Perfeito. Agora, olha só. A natureza geralmente vem como uma imagem dessa harmonia campestre ou das ondas do mar. E aí eu falei, a Cracolândia faz parte da natureza? Faz. Fomos nós que construímos. Então, o que é estar em harmonia com o equilíbrio das vibrações do Criador? Olha como ficou difícil. Será que o desequilíbrio não faz parte da construção de um novo equilíbrio? Muitas vezes as pessoas boas têm uma dificuldade de se desequilibrar. Olha, tô para dizer que eu morro, mas fico no meu centro.
É verdade, essa rigidez de não me permitir desequilibrar também é conceituada como bondade. Então, essa manifestação humana, com todos esses poréns, esses senãos, essas aberturas para novas possibilidades, tudo isso faz parte da nossa natureza. Aquele que ousa descobrir novas formas de ser bom para si, mesmo se desequilibrando, ele está muito mais perto dele do que aquele que procura manter-se bom aos olhos dos outros. Uau, Eli, que loucura você está falando, como assim? Aquela pessoa desequilibrada, chiliquenta, que, nossa, eu não sei nem o que esperar dela de vez em quando, ela que está buscando esse contato com ela, porque ela está se experimentando, está me dizendo que ela pode estar mais próxima da bondade do que eu, que sempre procuro fazer o bem para todos. Estou dizendo isso. Por quê? É ruim o que ela está fazendo de um certo modo, porque ela acaba construindo um movimento de presença, muitas vezes a partir de uma experimentação difícil para ela. Só que ela está buscando. E dentro do que eu estava falando antes, dessa rigidez que faz com que eu tenha uma necessidade de manter uma imagem de bondade, eu me tornei uma escrava. Uma escrava de uma imagem que eu mesma criei. Ninguém criou, eu criei. A Eli é legal. A Eli é uma pessoa boa. A Eli, gente fina, a qualquer momento ela está disponível. A Eli morreu cedo. Puxa, que pena. Tão boazinha que ela era. Então, colocar nós em contato com esse equilíbrio do Criador, o equilíbrio que ele propõe, não é isso aqui, ó. Isso aqui não é equilíbrio. Um prato da balança, um prato da balança. O que é isso aqui? Estagnação. Equilíbrio, ó, mexeu. Ups, parou aqui. Nossa, aconteceu alguma coisa com esse prato. Mexeu de novo. Agora parou assim. Nossa, mexeram-se os pratos de novo. Agora tá assim. Isso é equilíbrio. Sem movimento, não há equilíbrio. Então, quando nós nos voltamos a buscar o equilíbrio do Criador, uau, genival. Genival. Aí você considere que um tornado também é o equilíbrio da natureza. Um tsunami também é um equilíbrio da natureza. Então, é muito legal a gente olhar para tudo isso juntos, para que nós possamos compreender melhor essa bondade que precisa nos incluir. A Danúzia colocou aqui que o divino e a natureza pode ser fazer o que precisa ser feito. Perfeito. Perfeito. Fazer o que precisa ser feito. E nem é tão difícil assim. Quando nós pensamos nessa frase, e até o slogan do Instituto, ser o que precisa o ser, as pessoas perguntam assim para mim, como eu saberei o que eu preciso fazer? Como? Eu não sei. E se eu nasci com uma missão? E se eu vim com um propósito e não encontrar? Como eu saberei o que eu tenho que fazer? E nessas horas, a resposta que eu dou é sempre a mesma. Sempre foi muito claro o que nós precisávamos fazer. Cuidar de nós mesmos. Sempre foi muito claro. Enquanto a gente é pequenininho, nasce, alguém dá mamadeira. Por que deu mamadeira? Porque a gente não sabia se alimentar. E depois que tem dente? Aí aprendeu a mastigar.
E depois que consegue trabalhar e trazer o dinheiro para a mesa, aí sabe que precisa trabalhar e trazer a comida. A própria vida, quando nós vamos mudando de fases, a vida já vai dizendo o que precisa ser feito. Só que existem as distrações, não é? Eu sei que eu preciso comer no horário. E olha, eu estou falando do que é ordinário. Muitas vezes as pessoas chegam aqui no Instituto querendo o extraordinário. E acreditem, são alguns anos de trabalho interno da pessoa com ela mesma, para que ela se volte para o ordinário, para aquilo que é simples, para aquilo que ela mesma precisa fazer por ela. Ah, é uma conversa difícil que eu tenho que ter com meu marido. Pois é, hein? Ninguém vai ter essa conversa difícil no seu lugar. Pode protelar por 1 ano, por 5 ou por 10. Mas a hora que você resolver, é você que terá essa conversa difícil com seu marido. Eu sei que eu preciso falar mais o que eu sinto. É verdade. E só você, por autodeterminação, dirá, a partir de hoje eu começarei a dizer o que eu sinto. As distrações, elas inclusive são fáceis de serem percebidas. Porque quando eu me distraio, a mente começa a justificar por que eu estou me distraindo. Reparem, coloquem atenção nos pensamentos de vocês, atentem, não acreditem em mim e atentem aos pensamentos. Vocês perceberão, todas as vezes que nós estivermos indo contra nós, a mente começará a justificar. Ai, mas porque essa pessoa é boa? Ai, mas porque essa pessoa precisa? Ai, mas porque ela não consegue? Ai, porque você vai comer isso hoje porque você está cansada? E esse é um sinal bem claro de que nós não estamos fazendo aquilo que é nutritivo para nós. Nutrição? Papo seríssimo. Quem dera nutrição se tratasse apenas de comida. Nutrição é muito sério, porque fala em incluir a si mesmo naquilo que vive. Uma pessoa que por medo não consegue dizer não, é uma pessoa boa? É que geralmente é o contrário, né? Geralmente, a pessoa não consegue dizer não e não percebe por quê. Quem aí tem dificuldade de dizer não? Ou é fácil para vocês dizer não? Dizer não para o outro, com treino, até que vai ficando mais fácil. Mas dizer não para si mesmo, é fácil? O que vocês acham? Eu considero difícil até hoje. Super difícil. Dizer não para mim. A Isabel colocou que dizer não para si é um exercício diário e bem complicado. Eu concordo com você, Isabel. Eu concordo com você porque nós estamos acostumados a sermos nós mesmos. E estamos acostumados a estar ausentes da nossa vida. Então, até perceber que é necessário dizer não para alguns hábitos, alguns condicionamentos, alguns automatismos que possibilitem
desenvolver um bem maior dentro de nós, é um caminho e tanto. Às vezes, nesses anos de carreira, eu atendo pessoas belíssimas. E aí, voltando lá para o início da nossa conversa, eu compreendo melhor por que, nesses anos todos, e não só dessa existência como Elisandra, mas de tantas que eu me lembro, por que eu sempre busquei beleza e não bondade. A bondade só pode ser um fruto da beleza. Não existe outra possibilidade. Essa beleza que nós buscamos através de estereótipos, né? Sei lá, ser bonito é ser magro, ser bonito é ser culto, ser bonito é ser poderoso ou ter poder aquisitivo, ser bonito é usar botox, sei lá. Né? Isso não pode ser tudo, menos beleza. Porque belo mesmo é ser a si mesmo. Isso é muito lindo. Ser quem é. Isso torna algumas pessoas únicas. Isso torna algumas pessoas inesquecíveis. Porque elas ousam ser elas mesmas. Beleza não é algo que se constrói na academia. Beleza é algo que vem de dentro, que a hora que ocupa um espaço é pressentido. Às vezes a gente nem percebe que aquilo é beleza, mas é um estado de presença tal. A pessoa está tão nela, ela é tão ela, que a gente fica assim extasiado, fala, uau, quem é essa pessoa? Olha o que ela fez, olha que lindo. E às vezes a gente consegue só verbalizar isso, mas é beleza que estava ali presente. E é essa beleza que falta no nosso dia a dia. E ela não vem através de permissividade, através de concessões que menos barateiam a nossa vida. Toda vez que eu me corrompo, me autorizando a fazer aquilo que eu já percebi que não faz bem para mim, eu estou me corrompendo. E muitas vezes, no nosso povo, por exemplo, a gente se ocupa demais com a corrupção dos políticos. E a nossa no dia a dia? Quantas vezes a gente se violenta em prol de algo que nós consideramos o bem? Como pode algo que faz mal para nós ser considerado bem? E o que é pior, como muitas vezes nós ouvimos receitas de bondade de pessoas que não são boas para elas mesmas e nós acreditamos ainda naquilo. Quantas pessoas boas nós realmente conhecemos? Porque as boas que nós trouxemos aqui hoje não seriam vistas como boas, até mesmo nos dias atuais. Precisamos de anos, décadas, séculos para compreender o alcance da bondade deles. Então, fica um questionamento para nós. O que nós estamos vivendo é permissividade conosco ou é a bondade? Nós nos acostumamos com a nossa versão atual? Ou nós ousamos construir uma versão atualizada de nós mesmos? Uma versão onde nós possamos ser quem nós nascemos para ser. E não mais uma vez expressando o passado. Mais uma vez sendo o que já foi, mais uma vez expressando uma construção anterior. Nós somos filhos do passado. Estamos no presente, construindo o nosso futuro.
Como é aproveitar o presente para crescer, para perceber que nós podemos e devemos ir além, que não tem nada dentro de nós que está pronto, terminado, acabado, projeto fechado, que nós podemos sim, cada vez mais, a partir do bem que nós vivemos, construir relações mais equilibradas. A Josi colocou aqui, ele uma dúvida, então, quando eu consigo fazer o bem para mim, o que eu penso ser caos no outro, também será bom para ele? Olha, o desconforto que o outro sente, você está chamando de caos, que para ele é um elemento novo, é algo que ele precisará lidar com o seu não ou com o seu posicionamento. Se vai ser bom para ele ou não, querida, aí é uma escolha dele. Eli do céu, o que você está dizendo? Que eu não devo me ocupar com o bem do outro? Isso mesmo. Ele precisa escolher viver o bem. Lembremos de nós quando nós éramos criança. Se a nossa mãe dissesse não uma vez, quantas vezes mais a gente pedia? Se não dava de um jeito quando a gente realmente queria, quantas outras vezes nós tentávamos de jeitos diferentes para fazer dar certo? Lembram da brincadeira que a gente fazia de vários jeitos até dar certo? É isso. A nossa tarefa é nos ocupar com o nosso bem. Eu não estou colocando aqui que nós devamos ser inconsequentes, ríspidos, grosseiros, irresponsáveis. Não se trata disso. Se trata de, a partir de um bem interno, genuíno e verdadeiro, conseguir ver melhor tudo, conseguir valorar melhor tudo. Sem alto valor, o valor que eu atribuo a tudo é menor. Agora, se o outro vai se utilizar do seu posicionamento, Josi, para crescer ou não, para viver o bem ou não, aí é a escolha dele. Ou nós achamos que podemos escolher o bem para as pessoas que nós amamos? Essa é uma ilusão terrível. Achar que nós sabemos o que é bom para quem nós amamos. Já é difícil de saber o que é bom para si. Imaginem o que é saber a respeito do bem que o outro precisa. Uau! Seres experimentadíssimos, seres evoluidíssimos. Tem dificuldade de saber o que é isso. Jesus, quando veio, ele dizia: o futuro a Deus pertence, nem ele entrava nessa esfera. E ele sempre dizia que era a pessoa que deveria buscar por si mesma. Quando a pessoa recebia alguma cura, estando com ele, ele dizia: vá, a tua fé te curou. Quer dizer, o teu desejo, a sua vontade direcionada para esse encontro, vencendo todas as dificuldades para entrar comigo, foi tudo isso que você mobilizou para viver esse encontro que te curou. Você se tornou outra pessoa para vencer as barreiras e estar comigo. É isso que nós precisamos entender. À medida que nós descobrimos o que é o bem em nós, vai ficando mais fácil de participar da vida do outro de forma equilibrada. É lógico que a princípio nós erraremos. É lógico que a princípio ocorrerão equívocos, às vezes intensidade na ação. Só que, se nós não ousarmos começar de algum lugar, como nós aprimoraremos essa arte de fazer o bem para si e para todos? Já é um passo ter vontade de fazer o bem. Na minha opinião, um passo gigantesco. Agora, aprender a incluir a si mesmo é um passo que significa uma divisão de águas dentro de nós, porque nós estamos saindo da ilusão do controle. Não é? Gente, obrigadão. Eu adorei essa conversa, o que vocês trouxeram,
a possibilidade de estar juntos mais uma vez. E eu fico muito contente de ter esse espaço para conversar, para participar, para que nós possamos refletir juntos. O mundo realmente precisa de pessoas boas vivendo bem. Essa será uma transformação e tanto, porque se cada um fizer a sua parte para que possa cada vez mais viver bem, nós de fato viveremos num paraíso. Um beijo grande para vocês, gratidão a todos e fiquem com Deus.